boa noite, seus pão na chapa, tranquilidade com vocês. Primeiramente, um feliz, Dia dos Namorados, para quem é casado, para quem namora, para quem é solteiro, tem os seus esqueminhas também. Um feliz Dia dos Namorados, que esse dia seja maravilhoso para vocês. Eu já presenteei a patroa hoje, a patroa tá feliz, tá contente. Mais tarde tem? Será? Não sei. Mas é isso aí, galera. Vamos aqui fazer as análises do que foi o final de semana esportivo, esse turbilhão que foi o domingo, né? As discussões. Hoje eu passei o dia uma correria atrás de documentação aí, mas acompanhando de longe o que estava acontecendo, os lances, né? E o assunto não podia ser outro, né? A não ser Abel Ferreira. Os jornalistas paulistas hoje eles estão focando em uma situação, né? Depois do que aconteceu entre o Abel e o jornalista, acabou. Os jornalistas estão com foco no Abel Ferreira. Já era a arbitragem, agora estão jornalista. Mal para eles, né? Pena. Eles vão ter assunto aí a semana inteira para falar do Abel, porque não tem jogo. Então eles têm a semana inteira para falar do Abel. Vão ter a semana inteira para criticar o multicampeão Abel, né? E falar desse técnico que, além de ser um excelente técnico, está conseguindo fazer um trabalho invejável por outros técnicos, invejável por outros comentaristas que torcem para outros times escancaradamente, e que vê um Palmeiras hoje soberano, né? No alto escalão do futebol brasileiro, no alto escalão do futebol sul-americano, né? Perdendo apenas para o futebol europeu e para o futebol de fora. Mas antes disso, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal aí, deixe nos comentários o que vocês acharam das atitudes que teve o Abel, dos lances do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Santos, que não engrena, que não vai para frente, o Vasco, que teve a oportunidade de empatar e perder um gol na cara. Deixe seus comentários, que é muito importante para a gente, ajuda a gente produzir mais vídeos para vocês, analisar onde a gente está acertando, onde a gente está errando. Também deixa um like aí, compartilha com os amigos aí pro canal crescer, pro YouTube entender que vocês curtem o canal, que vocês gostam do canal do Pão na Chapa, né? E hoje eu tô com a camiseta do meu amigo aí, ó, que mora lá na gringa, que ele fez do Fala Time, né? Ele mandou pra gente lá. Então a gente tá usando, de vez em quando vocês vão ver, é homenagem a ele mesmo, ele sabe disso, né? Um abraço, André, aí das Américas aí. Tamo junto, meu irmão. Mas vamos falar primeiramente do que foi o jogo do Santos, né, contra o Curitiba, né, um jogo fraco, um jogo ruim. Eu tava vendo os lances. O Santos, ele não vê uma evolução, né? Hoje eu tava assistindo o Estádio 97 e o Quintino, excelente profissional, falando sobre a situação, falando sobre a situação, sobre os pontos ruins do Santos. O Santos não consegue evoluir, o Santos não consegue ir para frente, o Santos não tem você não consegue ver no Santos hoje uma crescente, né? Mas mesmo assim ainda está um pouco melhor ainda que o Corinthians, né? Que está numa situação feia, crítica, cara, complicadíssima. Mas eu não vejo assim que o Santos vá brigar para cair, mas também não vejo o Santos brigando para nada no campeonato, para não ser ficar no meio de tabela. O Santos em casa ele consegue ser forte na sua arena, no seu estádio, né? Não é arena ainda, mas é na Vila Belmiro. Ele consegue ser forte, mas ele não dá esperança ao torcedor santista, né? Para quem já viu esse time do Santos, eu vivi uma era boa do futebol do Santos, né? Onde o Santos tinha Elano, Robinho, sabe? Jogadores pesados, forte, né? Neymar, Ganso, o próprio Diego. Então, você vê essa dificuldade no Santos, né? Uma situação muito crítica do Santos. Mas que é o que eu falei, eu não vejo assim no Santos hoje uma, uma situação para cair. O Santos não briga para cair, ele briga ali para se manter ali no meio da tabela ali, nem para Libertadores ele briga, né?
E também o que você pode tirar do Odair Helman? Eu não gosto desse técnico, acho um péssimo técnico, não curto o futebol dele, o jeito que ele escala o time, o jeito que ele coloca os jogadores, o jeito que ele fala nas entrevistas, mas é uma opinião minha, né? Nunca fui jogador de futebol, joguei muita bola, fiz muitos testes, né? Joguei as copinhas de várzea aí, mas nunca gostei do estilo do Odair Helman, nem quando ele era lá do Sul, lá no Inter. Então é difícil, né, ter uma avaliação num técnico que você já não curte, já não gosta. Eu acho um técnico muito fraco para a altura que é o Santos, né? Mas o difícil é tentar achar uma fórmula, né? Onde uma direção, uma comissão, onde o Santos está tentando fazer milagre para fazer esse time voltar nos trilhos, né? E saindo do Santos, entrando no Corinthians, a gente viu o jogo do Corinthians contra o Fluminense. O Fluminense dominou o primeiro tempo, massacrou o Corinthians no primeiro tempo. O Cássio foi quem salvou o Corinthians. E aí no segundo tempo o Corinthians volta com outra postura, cara. Totalmente diferente. Joga muita bola e vence o Fluminense. Aí vai pro jogo do meio da semana, faz um puta jogão contra o Atlético Mineiro. Aí você fala, ó, parece que o Corinthians acertou. Parece que o Corinthians achou os espaços. E aí o Corinthians sai para enfrentar o América. E aí a palavra que eu ouvi de muitos corintianos, perde pro América por 2-0. E vários corintianos, amigos meus, falando, calma, relaxa. A gente poupou hoje, tirou o pé, porque no meio da semana a gente tem um jogo pesado contra o Del Valle, que é para esse sim vale, que você vai ver, a gente vai conseguir a classificação. Ok, beleza. Quando vai o jogo contra o Del Valle, toma um saco do Del Valle, não joga nada, não apresenta futebol nenhum. O mesmo jogo que fez no domingo, fez na quarta, não marcava, não triangulava a bola, não tinha tática, jogou no Deus nos acuda, chutar a bola para frente que o Roger Guedes se vira, e aí perdeu, né? Aí eu pensei, beleza, né? Libertadores, tá difícil, situação crítica, o Del Valle precisava da vitória. E aí saiu para jogar na sua casa contra o Cuiabá, que também briga lá embaixo ali pela zona de rebaixamento. Mas o Cuiabá não é um time besta. O Cuiabá deu um trabalho pesado pro Palmeiras na primeira partida no Allianz Parque, tá? O Palmeiras faz 1-0, eles empatam, o Palmeiras consegue fazer 2-1, o Palmeiras quase perde aquele jogo. Eles perderam um gol na cara, eles tiveram chance de empatar e virar o jogo. E aí ganhou do Cruzeiro, lá no Mineirão. Mas é o Cruzeiro. Não, o Cruzeiro estava disputando naquela época, não, naquela situação, o Cruzeiro estava disputando entre os 4 primeiros. Mas aí o Cuiabá veio enfrentar o Corinthians na Arena, faz um excelente jogo, ou é o Corinthians que não faz um excelente jogo? Porque, na minha opinião, quem não jogou nada foi o Corinthians. O Corinthians não vem apresentando melhoras, não vem apresentando um padrão de jogo, cara. Você não vê os jogadores tentando evoluir, você não vê o Bidu que estava jogando bem, caiu de rendimento assim de uma tal forma que é incrível. O próprio Adson não vem jogando bem, tudo bem, estava jogando na posição errada. A outra coisa também, o Vanderlei escalou o Roger Guedes, ele coloca 2 jogadores de ponta. Quando ele faz isso, ele tem que trazer o Roger Guedes para o meio para jogar como um falso 9. O Roger Guedes demonstrou que essa posição ele não consegue fazer, ele não consegue triangular, ter situações, né? Então o Corinthians no primeiro tempo não jogou nada, viu o Cuiabá jogando, o Cuiabá conseguiu, tá, fazer 1-0 com o gol do Davis para variar e castigo. E aí depois o Corinthians ali vai tentando, aí entra o menino que parabéns para ele pela recuperação, pela situação que ele passou, pela superação que ele viveu, graças a Deus. Ele entra no jogo, esqueci o nome dele agora, acho que é Luan, alguma coisa assim. Ele entra e faz o gol. Foram 10 meses de luta contra uma contusão que não melhorava e o menino se recuperou. Parabéns a ele, parabéns
a comissão do Corinthians que conseguiu recuperar o menino. E é o Vanderlei que deu essa oportunidade. Porém, o Corinthians não vai. O Yuri Alberto perdeu um gol cara a cara. Não sei o que acontece com o Yuri Alberto, se é fase, se é a fase do Corinthians, o que que é. Mas ele não vai, ele não encaixa, ele não engrena. Ele não faz a coisa acontecer no Corinthians. É difícil, cara, é complicado. Você não vê um Corinthians evoluindo. Você vê um Corinthians ao contrário, né? Que nem eu coloquei no vídeo que eu gravei no sábado, no próprio sábado, no jogo do Corinthians. O Corinthians está ladeira abaixo. O Corinthians está descendo. Imagina você, sabe aquele festival que tem em um país, eu não vou lembrar onde é, onde os caras jogam o queijo e o pessoal sai correndo atrás. É uma avalanche. É o Corinthians. Os caras jogam a bola e o Corinthians sai correndo atrás. É feio, cara, é ridículo a atitude dos jogadores do Corinthians. Não tem evolução. E aí a gente sai do Corinthians e vamos entrar no Flamengo. Cara, o Flamengo vem crescendo. A gente sabe do poder do técnico do Flamengo. O Flamengo vem crescendo bem aí na competição. Se eu não me engano, já são 10 jogos do Flamengo onde ele não perde. Tá começando a acertar sua zaga, seu meio campo. Né? Ontem foi um jogaço, eu fui assistir os melhores momentos. Aí você olha, o Flamengo massacrou. Não. Jogo pareio, jogo de igual para igual. O Grêmio ontem deu azar. Sabe aquele dia que você fala assim, puta, a bola não vai entrar? Foi esse dia do Grêmio. O Grêmio deu vários chutes no gol, errou, e o Flamengo deu vários chutes no gol e acertou. Mesma coisa no clássico entre Palmeiras e São Paulo. São Paulo e Palmeiras. E o Flamengo conseguiu mais uma vitória, já está ali em cima, já beirando, cheirando já a bunda do Palmeiras e do Botafogo, né? O Botafogo ele agora tem que se preocupar em vencer, ele não vai poder mais vacilar. O Palmeiras ainda temos jogos pesados pela frente, né? A gente ainda tem Flamengo e Palmeiras, né? A gente ainda tem Botafogo e Palmeiras. Então, assim, pro Flamengo, a tabela ficou legal, ficou divertida, se você parar para pensar. O Palmeiras ainda tem as disputas com Botafogo e Palmeiras, olha isso, Botafogo e Palmeiras, Palmeiras e Flamengo, né, direto, então assim, não tá tão difícil pro Flamengo alcançar a liderança desse campeonato, não. Mas claro, o campeonato ainda é longo, né, nem terminou o primeiro turno ainda, estamos na 10ª rodada, tem muito que acontecer. Já o Fluminense vem numa queda pesada, né? Perdeu no meio de semana pro River Plate por 2-0. E aí pega o Goiás lá em Goiás, abre o placar por 1-0, toma um empate, faz o segundo, toma um empate no finalzinho, né? É ruim, eu canso de falar, o time que joga fora, levar o empate não é ruim. Porém, a gente tá falando do Campeonato Brasileiro, você tem que somar, Então o Fluminense somou, ponto. Mas não vem mostrando um bom futebol. Tá em queda, tá em uma situação, eu não sei a posição, se eu não me engano é quinto ou é sexto, não me lembro a posição, mas não vem apresentando um bom futebol, né? Então é difícil. E o outro é o Vasco, né? O Vasco que tá na zona de rebaixamento, não vem apresentando uma boa evolução. Se eu não me engano, já é o 9º jogo do Vasco onde ele não vence. Ele está estacionado. O máximo que ele consegue é empatar. Está estacionado na zona de abaixamento ali. E não vê esperança. O torcedor vascaíno não vê esperança no time. Não é um time tão ruim. Eu vi o jogo Vasco. Eu não consegui assistir o jogo Vasco e Palmeiras, onde foi 2-2. Todo mundo hoje estava, nossa, mas cadê aquele Vasco de 2-2 contra o Palmeiras? Sumiu? Né? Acabou? Foi vendido jogadores? É difícil. A gente sabe também que o jogador, quando está insatisfeito, está desgostoso, ele não corresponde, não adianta. E o Vasco jogou contra o Internacional faz 1-0, faz 2-0, o Vasco vai buscar o 2-1, e ali teve um lance, cara do céu. O goleiro estava fora, só o cara dá um totó por baixo, ele chuta no peito do goleiro, perdeu o gol, o Vasco perde a partida.
volta para o Rio de Janeiro sem nenhum ponto, com mais uma derrota na sacola e numa situação crítica, né? Uma situação pesada. O Vasco só não tá pior porque todo mundo que tá ali do 15º para baixo tá ruim também, tá uma bosta, tá fraco, não tá andando, né? E aí depois tivemos o clássico entre São Paulo e Palmeiras no Morumbi, um clássico pesado, onde eu antes do jogo, conversando com os amigos na semana, eu já tinha dado como perdido esse jogo, porque o Palmeiras não tem sorte contra o São Paulo dentro do Morumbi. É uma situação difícil. É complicado, né? O São Paulo tem um retrospecto muito bom contra o Palmeiras. Eu acho que hoje, nessa nossa era, nessa nova era do Palmeiras, o São Paulo é o time que mais deu trabalho pro Palmeiras, né? E foi o time que mais jogou contra o Palmeiras. Olha só que incrível, tanto na Copa do Brasil como no Campeonato Brasileiro e até em Libertadores também. Então, o São Paulo sempre dá trabalho, sempre é, e faz um jogo pesado contra o Palmeiras. E ontem não podia ter sido diferente, né? Tivemos diversos lances onde o São Paulo tentou ali agredir o Palmeiras, né? Tivemos um lance de pênalti pro São Paulo com 2 minutos de jogo, bem anulado. Né? E muitos, mas eu acho incrível, eu acho incrível. Assim como eu disse que o lance do Rony não foi pênalti contra o Fortaleza, que pode ter ajudado sim na classificação do Palmeiras, não vou dizer que não, né? Tivemos também o lance onde, onde a bola bate na cabeça do jogador, na verdade, bate na perna do jogador do São Paulo e vai na mão do jogador do São Paulo no Campeonato Paulista do ano passado. E todo mundo, não é pênalti, não é pênalti. Mas ontem não. Ontem todo mundo disse o quê? Não, mas o Mike usa o braço para ganhar espaço dentro da área. Entendeu? Todo mundo disse isso, vários comentaristas, vários jornalistas. Por quê? É o que eu tô falando. Tá insuportável ver esse Palmeiras. Até o próprio palmeirense, quando olha, fala: caramba, cara, eu tô assustado. Eu tô assustado com o Palmeiras. Eu sou da era dos anos 90. Eu cresci vendo meu tio assistindo jogos do Palmeiras, né? Meu avô era palmeirense. Meus irmãos nem era tanto, né? Tanto é que da família da parte da minha mãe, o mais doente pelo Palmeiras e por futebol sempre foi eu, não foi meus irmãos. Eu faltava na escola, enganava minha mãe, falava que não tinha aula para ir ver meus irmãos jogando bola. Depois, ó, couro cantava nas costas, mas era isso. Então, assim, eu vi o Palmeiras ali, anos 80, cresci, não entendia muito bem. Ali, pros anos 90, eu comecei a entender o que era futebol. O Palmeiras de 93, 94, 99, né? Os clássicos, nossa. Assisti clássico no Morumbi, Palmeiras e Corinthians. Pegação, aqueles fogos, aquelas bandeiras. Só que aí hoje você vê esse Palmeiras e você fala: meu, esse Palmeiras de hoje é melhor do que o da Parmalat. Em questão de vitórias e títulos, né? Na bola eu não acho tanto. Aquele Palmeiras era mais, né, objetivo, os jogadores eram melhores, tal, tudo. Hoje não, hoje o Palmeiras ele é uma equipe, ele é um grupo, ele é um time, né? Quando o Zé Rafael tá embaixo, o Gabriel Menino tá melhor, quando o Veiga tá ruim, o Dudu tá jogando demais, quando o Dudu tá ruim, o Rony tá mordendo, né? Quando o Gomes tá ruim, o Luan tá pegando, né? Ontem a gente tivemos uma zaga ontem reserva impecável, Luan e o Natan tirando bola, né? Tivemos um Palmeiras avassalador ontem. A estratégia do Palmeiras ontem foi certinho. Ele deixou o São Paulo com a bola. Olha, faz o que vocês quiserem com a bola. O São Paulo já tem uma dificuldade ofensiva e agora está demonstrando uma dificuldade defensiva, uma dificuldade que ele demonstrava já com o Rogério, que o Dorival tinha acertado essa zaga com o Beraldo e com o próprio Arboleda, né? Todo mundo tá criticando a Arboleda. Não, 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 meu, calma. Todo jogador é. O Luan, a gente queria estrangular o Luan, né? No Mundial ele errou lá aquela bola
que bate na mão dele, todo mundo criticou, uma parte de cara, tinha que ser o Luan, tinha que ser o Luan. Cara, acontece, é futebol. É o momento, né? E o momento hoje do Palmeiras é surreal. É difícil de analisar, difícil de falar. Já existe alguns comentaristas, como o próprio Neto hoje, rasga elogio ao Palmeiras. Isso porque o Neto é corintiano, entendeu? O Neto odeia o Palmeiras, mas ele não adianta. Outros comentaristas falam muito bem, né? Pedrinho, Paulo Nunes, o próprio Caio Ribeiro, que ontem deu uma falha, eu gosto muito do Caio Ribeiro, mas ontem ele falar que o lance do David com o. Nossa, esqueci o nome dele agora. O menino lá, o Arthur, onde o David pega o cara pelo pescoço, não era para expulsão, lance normal. Então o lance do Abel era normal também. Que na minha opinião o Abel era para ter sido expulso, ele fez errado. Ele não pode ter esse descontrole com o jogador. Ele podia ter discutido com o árbitro, ele podia ter discutido com o quarto árbitro, com um dirigente do São Paulo, com o próprio Dorival Júnior, mas com o jogador de futebol ele não pode se intrometer, ele não está jogando, ele não é mais jogador. Ele não tem que se meter nisso. Mas, em defesa ao Abel, cara, não dá. Não dá. A mídia tá com uma mira na cabeça dele. Ontem, não sei se vocês perceberam, mas o microfone do Abel estava o tempo todo ligado e o do Dorival Júnior não. Eles colocam o microfone do lado do Abel, ali do lado. Se eu sou o Abel, ontem eu dava uma bica naquele microfone, ó, tá me atrapalhando aqui, mano. Entendeu? Por quê? Porque os caras estão na intenção de pegar qualquer coisa do Abel. E o Abel falou na entrevista dele, eu sou intenso. Esses caras que você vê em campo, esse cara que você vê em campo, sou eu. Só que ninguém reparou, mas existe um detalhe no Abel, onde ele já está tão concentrado com o time dele, que o Abel não cobra os jogadores. Alguém parou para pensar nisso? O Abel ele não cobra o seu jogador. Ele não cobra. Você não vê o Abel gritando, Dudu, vai, marca. Zé Rafael, pegada. Ô menino, ô Everton, chuta essa bola para frente. Você não vê. Mas você vê o Abel Ferreira gritando por lances de falta, com o juiz, gritando com os jogadores do outro time. Por quê? Porque ele já sabe e confia no time que ele tem. A prova disso tudo é que ele se descontrola fora do campo, que ele perde a cabeça, que ele é expulso e o time do Palmeiras não desalinha. Não desalinha. Quem curte samba vai entender o que eu tô falando. A entrada da dispensão ali, da bateria, quando você tem que entrar, você tem que ter todo mundo tem que estar sincronizado para entrar e para sair do mesmo jeito, ou da forma que vai sair. Esse é o time do Palmeiras dentro de campo, nas quatro linhas ali, quando o Palmeiras está jogando, o Palmeiras ele consegue ser um time centralizado ali, aquele time focado ali, ó, no jogo, o que está acontecendo fora, a torcida, o caramba 4, acabou, não liga. A única diferença é quando tá no Allianz. Quando tá no Allianz, aí a torcida faz a diferença para os jogadores que tá em campo. Você vê alguns jogadores que tá meio abaixo, quando eles pegam na bola, fazem um drible, alguma coisa, a torcida inflama, aquele jogador parece que explode. Principalmente o Dudu. Já esse fato do Abel Ferreira, nesse temperamento dele, né? Na minha opinião, o Klaus ontem errou. Era para ter sido expulso sim, ele não tem que fazer isso. Da mesma forma como o Cuca foi expulso, que jogou a bola nas costas do Marcos Rocha, não deixou o Marcos Rocha cobrar a falta não, lateral, desculpa, na final da Libertadores. Felipão, que também bate com a bola nas costas do jogador, Felipão que briga com o Vanderlei. Então assim, o que eu acho mais engraçado que aí a mídia tá procurando pelo em ovo só para poder o quê? Metralhar o cara. Exatamente porque a gente tava tendo a arbitragem seguindo o cara. Aí agora a gente tem a mídia. Por quê? Por causa daquele lance, daquele repórter que ele falou que não era o lugar do cara estar, que ele também quer a privacidade dele, papapá, etc e tal. Então agora os caras estão caçando meio uma forma de derrubar esse Abel. Eles estão fazendo de tudo para fazer a cabeça desse cara para ele, ó, embora.
Você imagina, será que vai ser a mesma atitude com o Abel Ferreira se ele assumir a seleção brasileira? Se o Abel sai do Palmeiras hoje e assume a seleção brasileira, a mídia faz isso, ó. Oh, merecido. O Abel Ferreira é um puta de um treinador. Ele tá no lugar certo, agora que a nossa seleção. Vão apoiá-lo, entendeu? Mas hoje ele é técnico, infelizmente, o Valdívia já sempre falou. Né? Por que que o Abel Ferreira não é bem querido no Brasil? Ele é técnico do Palmeiras. Ah, mas o palmeirense chora demais, o palmeirense é isso, o palmeirense é aquilo, blá 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 blá. Não, gente. Não, Vanderlei foi assim, Felipão foi assim, né? Vários treinadores que passaram pelo Palmeiras e foram campeão e fizeram um trabalho maravilhoso, foi assim. Pode puxar na lista aí. E o Abel ontem ele consegue entrar para um hall aí com 10 jogos, né? Até marquei aqui, ó, são 10 jogos em clássico que o Abel não perde. O último clássico, se eu não me engano, que o Palmeiras perdeu foi o 3-1 para São Paulo no Campeonato Paulista do ano passado, que depois o Palmeiras reverte e é campeão. São de lá para cá, foram 10 clássicos, o Palmeiras não perdeu nenhum. Vou colocar para vocês aí, para vocês verem aí como os últimos resultados do Palmeiras, né? Empate e vitória, ponto. Tanto em casa quanto fora. Então é difícil, é complicado. O São Paulo, na minha opinião, vamos falar um pouco do São Paulo, deixa o Palmeiras de lado, deixa o Abel de lado, né? Porque senão a gente não vai sair daqui, vai ficar até amanhã falando. O São Paulo, na minha opinião, eu assisti o jogo do São Paulo contra o Goiás, assisti o jogo do São Paulo contra o Grêmio e assisti o jogo do São Paulo contra o Goiás. Contra o Goiás e contra o Vasco também. A maioria dos jogos dos paulistas estou assistindo, não estou conseguindo assistir o do Santos, que é bem na hora de algum jogo do Palmeiras. E aí não tem como, né? Mas depois eu acompanho os lances. O São Paulo ele já vem demonstrando uma queda desde o jogo do Vasco. O Vasco jogou muito bem contra o São Paulo, deu azar, não acertou. O Rafael foi muito bem. O Rafael vem salvando o São Paulo em vários jogos. Ontem não conseguiu, né? Mas também não vai ser em todas que vai conseguir. E o São Paulo vem demonstrando uma falha defensiva. Muitas bolas cruzadas na área, o São Paulo não consegue tirar. É uma zaga alta, mas não consegue tirar. O São Paulo não vem conseguindo fazer um meio-campo, uma volância ali forte, onde consegue tirar essa bola também. Então, assim, foi ficando ruim. Foi piorando, foi piorando. E o ataque também não estava acertando. Aí o São Paulo começa vencendo o Vasco empata, depois o São Paulo vira o jogo e mete 4-2. Todo mundo, nossa, São Paulo tá. Aí vai pro jogo contra o Goiás. Começa perdendo o jogo por 1-0 no primeiro tempo e no segundo tempo volta um São Paulo totalmente diferente como foi ontem contra o Palmeiras no segundo tempo. Avassalador, indo pra cima, tocando bola, triangulando, sabe? Um São Paulo totalmente diferente. Mas que defensivamente pecava, tomava os contra-ataques, só que o Goiás não teve força para multiplicar o seu placar. Por quê? Porque o Rafael pegou demais. Aí o São Paulo empata e vira. Beleza, acabou. Aí o São Paulo vai para o jogo da Copa do Brasil contra o Sport, onde o São Paulo entrou. Não sei se entrou com salto alto, já tinha ganhado fora de casa, então estava com o resultado na mão, deu uma relaxada, quando foi ver, estava 3-0 para o Sport, com 3 gols ali de bola cruzada dentro da área. E foi para os pênaltis, graças ao Rafael, se classificou para outra fase, senão tinha sido desclassificado. E aí depois o São Paulo pega o Tolima, mete uma sacolada, aí pega depois o Grêmio, perde também, com falhas grotescas da defesa em meio campo, sem meio campo. E aí vai jogar contra o próprio Tolima, mete 5-0, todo mundo, nossa, animado, empolgado, vamos pegar os porcos, vamos meter o cacete. Vi vários caras aí, os amigos meus São Paulinos, falando, mano, contra nós vocês não tem jeito, contra o São Paulo vocês não aguentam. Realmente, eu como palmeirense, eu tava achando que o Palmeiras ou perdia ou empatava, não dava. Se eu tivesse que apostar num jogo de ontem, como eu fiz a aposta, mas eu não fiz aposta em cima de vitória, eu fiz aposta 1,5 gol mais de 8 escanteios no jogo, bateu.
né? Que era um time tentando e o outro time segurando. Então o São Paulo podia ter empatado, como aconteceu com o Palmeiras, foi lá e fez o gol. Então você vê uma deficiência no São Paulo, onde o Dorival Júnior tinha conseguido arrumar. O São Paulo voltou até as falhas que tinha com o Rogério Ceni, um time muito abaixo, um time desmotivado, não tendo forças para jogar, né, pecando muito, né, sofrendo ali e deixando muito a desejar, né? Então, assim, para o São Paulo, os próximos jogos, ele vai ter que ligar um alerta, né? Vai ter que dar uma atenção, ele vai ter que começar a ver e raciocinar o que está acontecendo, o que não está. O Dorival Júnior vai ter que ter um trabalho muito pesado em relação ao meio-campo e à zaga, não está tendo aquela engrenagem ali do meio-campo com a zaga, né? Como você vê hoje o Palmeiras, quando passa por Zé Rafael e Gabriel Menino, você tem o Gomes e o Luan ali tirando bola pro mato, que é campeonato. Então é difícil, né? O São Paulo precisa acertar, primeiramente, a sua zaga e o seu meio-campo, a sua volância de defesa, e depois pensar no objetivo que é o ataque. Galera, ontem, depois da discussão com o Abel, não sei se a estratégia do Abel era desmotivar mesmo, desnortear o cara, porque depois ele não jogou mais nada, não fez mais nada. E deu no que deu. Palmeiras venceu mais um clássico, ganhou mais um jogo, tá ali na beira do Botafogo. Botafogo, ninguém segura, ninguém para o Botafogo, ele não para de vencer. Venceu mais uma dentro de casa, venceu o Fortaleza, né? Tá difícil para parar o Botafogo em casa, é o invicto em casa, não perdeu nenhuma ainda. Se não me engano, foram só de vitórias. Então tá difícil, né? Vou ficando por aqui. Deixe o seu comentário. É muito importante seu comentário para a gente saber qual a opinião de vocês, saber o que vocês estão curtindo, o que vocês estão vendo, né? Se a mesma visão que eu tô tendo, vocês também estão vendo. Essa perseguição em cima do Abel Ferreira. O mais difícil hoje não foi falar do clássico, né? O mais fácil hoje não foi falar do clássico. Foi mais fácil hoje falar sobre o Abel Ferreira, ontem também depois do jogo, do que falar do clássico, do que foi o clássico, do que faz. Porque assim, tem muito jornalista ruim hoje que ele tá achando uma fórmula de falar. Ah, putz, vou falar o que de São Paulo? Eu não sei o que falar. Vou falar do Abel Ferreira, melhor. Então ele só é questionado na hora de falar do Abel Ferreira. E aí ele vai e tira aquela frase. Pra mim, ele faz essa babaquice. Chama o Abel Ferreira de babaca. Um jornalista de um esporte tão conceituado como a ESPN, né? Fala uma situação dessa. Tudo bem. Então, quer dizer, se o Abel falar também do repórter, é um crime, não pode, ele não tem que falar isso, que é o direito da mídia, que não sei o que, blá, blá, blá. Mas a mídia pode falar o que quiser dele. Pode falar que ele, que ele é descontrolado. Aí você me aponta aí um treinador no Brasil aí, entre Vanderlei, Muricy, Felipão, que faz um livro para contar a história do livro e pega toda a arrecadação e doa para a instituição de caridade. Pega aí. Você não vê. Você não vê um jogador, um torcedor, um treinador tentando pressionar a CBF sobre os gramados do futebol, sobre os gramados, gramado ridículo, horrível, não podemos jogar no gramado desse. Precisamos melhorar o tapete, eles falam tapete, né? Precisamos melhorar os campos do Brasil para poder se jogar. Não, você não vê. Você vê os treinadores sempre apontando o dedo pro juiz, mas ninguém fala nada. É são brasileiro, né? Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Uma excelente noite para vocês. Curtam aí os dias do namorado, né? Vai levar as nega véia para curtir aí, tomar um vinho, né? Que eu vou ficando por aqui. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrevam no canal aí, ativa o sininho para receber notificações. Comentem aí o que vocês acham aí, o que vocês acharam do Corinthians, do São Paulo, do Palmeiras, do Flamengo que vem numa crescente aí. Vai dar para segurar esse Flamengo? Porque elenco eles têm, né? Então é isso, tamo junto, uma boa noite para todos, uma excelente semana.